Acompanhe a leitura, por gentileza. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós, no domingo, não o último, mas quando nós estávamos expondo o capítulo 5, nós vimos aí, no sermão anterior, quando ele fala que a gente deveria deixar a insensatez e procurar saber a vontade do Senhor, procurando a vida de sabedoria. E nós então destacamos o que é uma vida sábia, não é? A vida sábia, Paulo vai falar que os judeus estavam buscando sinais, os gregos buscando sabedoria, mas Paulo disse: nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, sabedoria de Deus. Ele, Jesus, é a sabedoria de Deus. Amar Jesus, viver com Jesus, é a vida de sabedoria. Então, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, sabedoria humana. Mas Paulo disse: nós pregamos a Cristo e este crucificado. E aí ele terminou a última parte, né? Ele termina o versículo 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então nós terminamos aquela mensagem dizendo justamente que também a vida sábia é esta vida que busca compreender dia a dia a vontade de Deus. E aí ele continua dizendo dessa vontade do Senhor, né? E a vontade de Deus, um dos aspectos mais tremendos da revelação de toda a Escritura, é que Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E vamos orar então, pedindo ao Senhor que fale conosco, que Ele mesmo nos ensine, que Ele nos renove, que Ele nos faça cheios do Espírito Santo. Alcione, você pode orar ao Senhor? Pode ser aí mesmo. Amém. Amém, sim. Amém, sim. Amém, Pai. Enchei-vos do Espírito. Primeiramente, para sermos cheios do Espírito, para andarmos no Espírito, precisamos abandonar a vida de embriaguez, do álcool, qualquer tipo de vício. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Queridos, nós estamos vivendo em termos de humanidade, principalmente falando de juventude, há uma estatística que mostra que nunca como hoje os jovens se entregaram à dependência do álcool. É estarrecedor a quantidade de álcool que os jovens estão ingerindo. Eu estava conversando com um líder da nossa igreja aqui, uma das igrejas que nos apoiam, que é a Igreja Maranata, e um jovem senhor que caminha com a juventude, falando quanto ele estava chocado, né, com a juventude ali da própria igreja, o nível realmente de descontrole dos jovens dentro da própria igreja, por essa entrega, não é, que é
a mais velha quase que do próprio ser humano, né? O desejo de buscar uma alegria, um conforto, ou de esquecer dos problemas, usando-se desse gatilho do alcoolismo ou qualquer outro tipo de questão química que venha trazer algum conforto, algum esquecimento, alguma fuga da dor, alguma recompensa, e aí as pessoas se entregam de uma forma avassaladora, não é? E Paulo diz aqui: não vos embriagueis com o vinho. Ele traz dissolução. A ideia no grego é de destruição mesmo. É de destruição física, psíquica, destruição emocional e destruição da família, dos relacionamentos, do caráter, da moral, destrói a sociedade. Por isso, nós não podemos titubear nesse sentido, amados. A Bíblia é muito firme nesse aspecto. Não vos embriagueis com vinho. Mas aí, pastor, como é que fica a questão do uso do vinho ou de alguma bebida alcoólica? Se você fizer um estudo, nós não vamos fazer um estudo bíblico agora, nesse momento, em toda a Escritura, a palavra de Deus não vai condenar realmente. No Antigo Testamento os judeus usaram vinho, no Novo Testamento os judeus usaram vinho. Há uma discussão se o vinho que Jesus fez o primeiro milagre, se seria um tipo de suco de uva, não é? Sem fermento. Mas é uma discussão. Agora, o fato é que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, fala-se do vinho em geral como um vinho fermentado, uma bebida fermentada. E Jesus bebeu, né? Inclusive Jesus bebeu esse vinho que acreditamos um vinho fermentado, não é a bebida fermentada. Agora, acreditamos então, como Igreja Reformada, interessante quando a gente lê as Institutas de Calvino, ele faz essa pergunta sobre a vida cristã. E o que fazer do vinho? Aí ele faz junto a pergunta também dos bens materiais. No tempo dele era o marfim, né? Tem o tempo que o ouro nunca passa, né? A barra do ouro está aí valendo até hoje. E ele fez essa pergunta sobre a vida cristã. E eu, assim, impressionante como que em tantas coisas realmente João Calvino acertou nas interpretações. Ele vai dizer: olha, o que fazer do vinho? O que fazer do marfim? Ou de alguma coisa material que você possa adquirir que traz algum conforto. A teoria dele é a bíblica mesmo, que é a teoria de moderação, de humildade, de não depender dessas coisas e de não ser controlado por elas. Essa é a teoria que o calvinismo tem assumido e que nós assinamos embaixo. As Escrituras não condenam alguém, então, fazer o uso de alguma quantidade de álcool mesmo, principalmente se for um adulto. Nós devemos, como pais de família, queridos, devemos ser muito seguros nessas coisas. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a Bíblia fala da liberdade. A Bíblia fala da liberdade. O que fazemos da liberdade? O que fazemos da liberdade? O Senhor nos deu vida, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos fez livres. Agora, o que fazemos da liberdade? Efésios 2, vimos: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu a vida, nos fez livres da morte. O que fazemos dessa liberdade? Quão triste é então quando um cristão se entrega à sua liberdade à escravidão do álcool, que destrói, que traz dissolução. Se a Bíblia fala de moderação, por outro lado, ela condena. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nós estamos plantando essa igreja juntos, né, amados? Eu quero pedir para vocês, com muito carinho, líderes aqui, que seja um marco dessa igreja, a questão do equilíbrio, da saúde mental, psíquica, moral, do equilíbrio.
quão triste é, queridos, homens que são dominados. Provérbios 20, versículo 1, Provérbios 20, versículo 1, olha aí o que diz essa palavra bendita do Senhor. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. É isso que a Bíblia condena. A vida derrotada pelos vícios. A vida derrotada pelos vícios. Há pessoas que às vezes a gente ama, que não aceitam que são dependentes do álcool, né? Elas vão dizer, não, eu só bebo socialmente. Eu tenho alguém na família que amo muito, e que aqui e ali já vi, né, caído lá no chão, terrivelmente, aquela cena terrível. Mas não, eu só bebo socialmente. Queridos, aqui há um não, uma expressão forte, né? Não! Como hoje o nosso mundo, o pessoal de performance, o pessoal de coaching, há ferramentas de coaching que são interessantes, e uma linha bíblica que é diferente desse autoajuda e tudo, interpreta a questão de ferramentas. Eu não quero ser radical, mas alguns aspectos, né, que trabalham muito contra a palavra não. Você não pode falar a palavra não. Você não pode ser negativo. Você tem que ser só positivo, né? Você não pode falar não em casa, você não pode falar não na igreja. É uma sociedade que tem pavor do não. Mas a palavra de Deus nos põe limites. A palavra de Deus nos encara e diz, não vos embriagueis com vinho. Isso vai destruir sua vida, isso vai destruir sua família, isso vai destruir seu caráter, sua moral, isso vai destruir a família, a igreja, a sociedade, e nós não podemos brincar com isso. Queridos, eu sou, hoje na minha jornada de fé, quando eu me converti, deixa eu ser muito sincero com vocês, eu estava sendo quase destruído pelo alcoolismo. Eu tenho muita dificuldade de falar isso, sabe? Mas tive alguns momentos horríveis, de completo domínio do álcool na minha vida, minha mãe chorando, minha vida sendo destruída, quando o Senhor me alcançou com a sua graça, quando o Senhor me alcançou com o seu evangelho. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu fiquei 2 anos num radicalismo, num legalismo, num moralismo, que era uma coisa assim, terrível. Até com garrafa de refrigerante eu estava escandalizando. Via na casa de um crente, nós ficamos tão legalistas que íamos para os acampamentos da igreja presbiteriana com a Mocidade para Cristo, aí viramos um grupinho de piegas, legalistas, moralistas. A gente não jogava futebol, a gente não brincava, a gente tinha um lado bonito, a gente realmente jejuava, orava, mas a gente julgava os outros o tempo inteiro. Éramos os crentes, né? Pingando santidade. Uma das meninas que eu conheci naquele tempo, uma jovem, uma menina de oração, uma menina de uma vida santa, uma menina de uma vida linda, linda. Uma das pessoas, na verdade, mais santas que eu já conheci. Ela chamou a gente, um grupinho de jovens, fez um lanchinho na casa dela, cheia do Espírito Santo, crente, piedosa. Ela falou assim, né, vocês estão orando muito, né, está bonito, né? Jovem como nós, mesma idade aí, 21 anos, por aí, recém-convertidos. Mas ela que era aquela menina de oração, ela olhou para a gente e disse assim, Jesus está feliz com a vida de vocês, não? Vocês estão achando que Jesus está feliz com a vida de vocês? Quero dizer, Jesus não está feliz com a vida de vocês, não.
Vocês não brincam, vocês não se alegram, vocês acham que ficarem julgando os outros o tempo inteiro, Jesus está se agradando disso? Legalismo, moralismo, isso nunca fez bem para a igreja. Era uma menina como a gente, recém-convertida como a gente, uma menina que tinha uma vida intensa de oração. Todo culto eu aprendi com ela. Ela chegava na igreja, a Maranata já estava aí tendo seus 200 membros. Sabe o que ela fazia, Esther? Todo culto ela chegava, orava, e aí ela ficava olhando para a igreja enquanto estávamos ouvindo a palavra. E ela tinha uma percepção de amor, e cheia do Espírito Santo, que ela sabia cada pessoa que estava passando por uma angústia espiritual, emocional. Terminava o culto, ela ia nas pessoas. Às vezes ela chorava. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio de amor. E eu quero dizer para a minha igreja nessa noite, queridos, eu não aposto mais em moralismo. Eu não aposto em legalismo. Jesus não apostou, ele brigou com os fariseus o tempo inteiro. Mas eu não quero brincar com a nossa liberdade. Não vos embriagueis com vinho. Então, enchei-vos do Espírito, primeiramente, lutando contra tudo aquilo que possa destruir sua vida, todo vício, tudo que possa destruir sua sanidade, sua família, sua paz. Mas a resposta não é moralismo, a resposta é ser cheio do Espírito Santo. Ao invés de se entregar, Paulo está fazendo um contraste. Ao invés de se entregar ao controle, não vos embriagueis com vinho no qual há destruição, mas enchei-vos do Espírito. Então, está fazendo aqui um contraste. Não vos embriagueis do Espírito, não vos embriagueis com vinho, estou fazendo confusão. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13. Olha que interessante, queridos, olha que interessante. Vou começar no 12 para dar o contexto. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Anote uma coisa para o resto da sua vida. Vocês sabem que eu sou professor no seminário nosso, isso já vai por 25 anos, e sou professor na faculdade também da Assembleia de Deus. Eu respeito muito os irmãos pentecostais, mas nós não somos pentecostais. Os pentecostais acreditam que a vida cheia do Espírito Santo é uma experiência que acontece. Houve uma discussão, essa discussão no meio deles ainda está viva até hoje, que ser cheio do Espírito Santo é que você seria uma pessoa convertida a Jesus, mas você não teria o Espírito Santo. Você seria de Jesus, mas você não seria uma pessoa, então, batizada com o Espírito Santo. Se chamou a segunda bênção. Primeira bênção, conversão, novo nascimento, e a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. Como nós presbiterianos acreditamos? Olhe para esse texto, nós acreditamos no que está nesse texto aqui. Em quem também, depois de terdes crido, fostes selados. O batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo acontece na vida do crente, na sua conversão. Se você não tem o Espírito de Cristo, vai dizer Paulo aos Romanos, você nem é dele. Eu não estou falando isso aqui para a gente condenar os irmãos pentecostais, jamais. Jamais. Eu
Eu estou dizendo é o que nós acreditamos, qual que é uma pequena variação na nossa fé, por causa da leitura bíblica, exegética, que a igreja reformada tem feito, e que é muito sério. Se você é crente, como ser crente se você não tem o Espírito de Cristo, se você não foi selado com o Espírito Santo? Você é selado com o Espírito, amém? Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi marcado pelo Espírito na sua vida. Você é crente, você tem o Espírito. Você tem a marca de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, que é a garantia na nossa vida. Mas o que Paulo está falando então? Se nós já temos o Espírito, uma coisa que nós reformados precisamos insistir é que, selados pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, Efésios 1 com Efésios 5 não estão em contradição, os capítulos e versículos. O que Paulo está dizendo é que nós que um dia fomos selados pelo Espírito Santo, agora precisamos aprender o que é a vida cheia do Espírito Santo. Primeira coisa também que nós precisamos anotar, porque alguns pentecostais, não todos, tá? Mas historicamente, alguns pentecostais interpretaram esse texto não como um contraste, mas como uma comparação. Olhe para uma pessoa embriagada. Ser cheio do Espírito Santo é estar como uma pessoa embriagada do Espírito. Você vai ficar bêbado do Espírito. Você vai ficar tão dominado do Espírito Santo, você vai ser igual um bêbado. Muitas pessoas eu conheci que olharam para esse texto assim, né? Que a sua mente seria tão controlada pelo Espírito Santo que a pessoa, quando ela é uma das cenas mais tristes, queridos, da minha vida. Uma das cenas mais tristes da minha vida. Eu tenho muita dificuldade, mas eu vou contar. Eu não planejei contar, não, mas eu tenho que contar. Teve uma reunião dessas de famílias em casa, e a gente se reuniu. Não éramos crentes. E nós. No outro dia eu vi várias coisas quebradas. Minha mãe chorando. Eu não vi nada daquilo. Uma mistura de presença demoníaca com o poder químico do álcool. Algumas pessoas defendem que o álcool não entorpece uma pessoa a tal ponto. Eu vivi isso. De ter muito vagamente, depois com muita dificuldade, lembrar de alguma coisa na minha mão e tal, mas eu não vi. E eu destruí várias coisas. E minha mãe estava ferida. Não é isso aqui que Paulo está dizendo, queridos. O Espírito Santo não vai anular nossa mente. Nós não vamos ficar como um bêbado perdendo o juízo. Isso é antibíblico, anticoerência. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais com a mente sã estaremos. Amém? Mais razoáveis seremos. Mais cheios de amor seremos. Qualquer ideia de descontrole emocional, psíquico, não estou dizendo que estar cheio do Espírito não afeta nossas emoções. Quem nos ensina sobre esse aspecto das emoções foi Jonathan Edwards, um dos chamados príncipe da teologia reformada. Foi psicólogo, foi filósofo, melhor. Ele trabalhou, na verdade, não foi psicólogo, ele trabalhou a ideia de psicologia da religião. É conhecido como alguém que trabalhou a psicologia da religião, mas não foi psicólogo. Foi uma expressão ruim aqui. Mas ele trabalhou a ideia da psicologia da religião, ele trabalhou a filosofia, e ele foi um avivalista, escritor, e ele vivenciou o avivamento nos Estados Unidos. E tem um livro dele, A Verdadeira Experiência. E ele diz que religião é emoção. Religião é emoção.
Você ler um teólogo reformado de renome dizendo religião é emoção. Mas só que o resto do livro todo ele vai falar contra emoções desequilibradas no mundo evangélico. Porque nos dias dele, o grande avivamento que estava acontecendo, as pessoas estavam experimentando emocionalismo desequilibrado. Só que ao invés de condenar as emoções, ele vai falar de emoções equilibradas. É claro que você cheio do Espírito Santo, você vai talvez chorar um dia pelos seus pecados, porque o Espírito Santo está te revelando os pecados da sua vida, as suas emoções foram tocadas, e você chora então emocionalmente por seus pecados. É claro que cheio do Espírito Santo, você pode ter uma gratidão, um júbilo, um louvor ao Senhor, e isso atinge nossas emoções. Mas não tem a ideia de descontrole psíquico-emocional. Esse emocionalismo religioso, a igreja presbiteriana, nós somos contra isso, vamos condenar e resistir a isso. Agora presta atenção, amados, presta atenção numa coisa, que essa igreja precisa gravar. A tendência do racionalismo no mundo reformado, às vezes me assusta também. A minha área de especialização é o mundo do aconselhamento, das emoções, e eu falo muito no seminário presbiteriano, nosso seminário. Me choca muito, às vezes uma pessoa está numa igreja reformada e ela quer chorar e ela pensa, mas o que já vão pensar de mim, não é? Eu sou um calvinista reformado e eu não posso chorar. Pelo amor do Senhor, queridos! Eu estou cheio de júbilo, eu quero agradecer a Deus. Quando as netinhas entraram ali, eu já olhei para a Alcione, né? Minha filha não está aqui, eu estou doido para ser avô. Eu já olhei para a Alcione, que as belezas, que as meninas entrando ali. Então, às vezes você quer dizer, aleluia, glória a Deus, são minhas netas, são minhas filhas, presente de Deus. Quantas vezes eu tenho chorado agradecendo a vida dessa pequena igreja, a Igreja Presbiteriana Esperança. Uma visita, meu irmão, obrigado. Uma pessoa que vem, não é? Hoje está só o nosso irmão conosco, nós temos tido outras pessoas, né, que têm vindo, e enche o coração. E aí, amados, a palavra no grego aqui é pleruste. Pleruste. Esse pleruste é a palavra pleroma, que no português está escrito assim, enchei-vos do Espírito. Pleruste, vem de pleroma, de cheio, plenitude. O pleroma do Espírito. Só que há um probleminha na tradução revista e atualizada. Porque aqui fala de um imperativo ativo. Enchei-vos do Espírito. É como se você pudesse controlar o Espírito. Então, é um detalhe pequeno, mas nesse caso, o original, a interpretação vai ajudar um pouco. Pleruste, no grego está no imperativo passivo. E o tempo do verbo contínuo. Por isso a expressão melhor, a NVI parece-me que traz essa ideia, deixem ser cheios do Espírito Santo. Tem um imperativo, tem uma palavra aí de ordem para nós, para buscarmos a obediência, mas não é ativo. A ideia de você pegar o Espírito como se fosse água, você controla, você domina e você fica cheio do Espírito Santo. Nesse caso, é importante a gente aqui trazer um pouco do original, um pouco da tradução, da interpretação. Então guardem assim, queridos. Quando se fala assim, deixe ser cheio do Espírito. Deixe ser cheio. Tira o que te embriaga, o que te vicia, o que destrói sua vida, e deixe ser cheio do Espírito. Sabe qual que é a ideia, então? Não é você controlar o Espírito, mas qual a ideia? Deixe ser controlado.
Deixe ser controlado pelo Espírito. Deixe ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus controlar suas emoções. Namoro, casamento, dinheiro, política, negócios. Deixe o Espírito Santo te guiar. Deixe o Espírito Santo tomar toda a sua vida. Por isso não vai ser emocionalismo doente, descontrolado. Vai ser saúde mental, emocional. Enchei-vos do Espírito, melhor tradução, deixem ser cheios do Espírito Santo. Deixem ser controlados pelo Espírito Santo. Domingo passado, eu não estava aqui, pastor Leonardo falou um pouco sobre um dos maiores inimigos que nós temos, o diabo, Satanás. A Bíblia diz que ele quer roubar, matar e destruir. John Piper, anote isso aí. John Piper. No texto de Efésios, capítulo 2, no início, apresenta os 3 inimigos que nós temos. Contra a vida cheia do Espírito Santo, contra a vida cheia da vitória de Deus na nossa vida. 3 inimigos. Efésios 2, diz aí: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Primeiro inimigo, o mundo. O sistema de valores contra Deus, as estruturas sociais, financeiras, filosóficas, o mundo. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o pastor Leonardo falando sobre essa parte aqui, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a igreja calvinista não descrê nisso, não supervaloriza, não põe o diabo como se fosse maior do que Deus ou igual a Deus, mas admitimos claramente, queridos, isso aqui é o segundo inimigo aqui que o texto apresenta, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Terceiro inimigo, a nossa carne. As tendências da nossa existência de viver rebelde contra Deus. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo, Satanás, diabo, demônios, o príncipe da potestade do ar. Terceiro inimigo, a carne. As tendências contra a vontade, o amor de Deus. Esses 3 inimigos nos fazem derrotados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, já buscando a conclusão, queridos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada vai nos separar do amor de Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, você está salvo, perdoado, você vai para o céu, em Cristo você é mais que vencedor. Mas de repente você pode ser destruído fisicamente, emocionalmente, ainda que salvo espiritualmente. Um crente, Paulo está falando com a igreja, um crente pode se entregar ao alcoolismo e ter uma derrota, como muitos têm tido, na família, na moral, no caráter, por causa da embriaguez. Outro vício, outra coisa que o domine. Há crentes, sexualidade, seja lá o que valha, que a pessoa é destruída mesmo sendo um crente
que está marcado pelo Espírito, que vai ser salvo e que é vencedor, e que esse pecado não vai tirá-lo do céu, mas circunstancialmente falando, os 3 inimigos querem nos destruir. Não vamos perder salvação, graça de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus, mas o amor dele vai nos disciplinar. Essa é a visão calvinista. 3 inimigos, qual é o pior? Qual é o pior? John Piper interpreta a visão reformada que o pior inimigo é você olhar para o espelho. O maior inimigo seu é você mesmo. Nós damos brechas para Satanás. Pedro diz assim, olha, sede sóbrios, vigilantes, não deem lugar para o diabo. Sabe por quê? Porque o seu maior inimigo é você. Com a carne, com as tendências da carne. Sabe por quê? Porque o maior inimigo meu sou eu mesmo. Satanás não tem poder de destruir nossa vida, queridos. Ele pode até matar nosso corpo. Jesus diz assim, não temam aquele que pode matar o corpo, e sim aquele que pode lançar a sua vida no inferno, que é o Senhor Deus eterno. Aquele que nós devemos amar e temer. Então Satanás é um inimigo violentíssimo, mas sequer chega a ser comparado ao Senhor. A Bíblia diz que o homem da iniquidade vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Mas há uma guerra real contra o inferno, mas ele só vence quando nós damos brechas. Por isso que nós somos os piores inimigos. Com o nosso ódio, com o nosso rancor, com o nosso moralismo, com o nosso legalismo, com religião, com vida entregue a vícios, alcoolismo e tudo isso. Derrota, perspectiva da psicologia, é uma interpretação psicológica do ser humano. Nós temos um temperamento, a personalidade humana é dividida entre temperamento e caráter. São os 2 componentes da personalidade segundo a psicologia. Não estou psicologizando o púlpito, mas olhem bem que tem a ver nesse sentido. Quando você olha para o ser humano, a sua personalidade, e você vê o lado do temperamento. A melhor maneira que eu já vi eles definindo questão de temperamento é como emocionalmente você reage à vida, é o nível do sangue, né? O fleumático é bem devagar, o sanguíneo é na pele, né? O colérico é e o melancólico, pegando essa linha antiquíssima de interpretar temperamento. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou psicologizando a coisa, mas há um sentido em que nós precisamos pensar. Eu, Eurípides, tenho tendência a colérico. Eu preciso pensar, não na psicologia aqui, eu estou falando em termos como eu reajo nos relacionamentos, em casa, etc. Eu preciso pensar em como eu vou deixar que o Espírito Santo controle a minha personalidade, está entendendo? Não é uma questão de psicologizar o púlpito, a questão é como é que a sua personalidade, o seu ser, está sendo controlado. O Espírito Santo controla a sua personalidade, seu temperamento. Porque tem muita gente, mas eu sou assim, é o meu jeito. Não, querido, o problema maior que você tem, o maior inimigo é você, mas por outro lado, você pode ter uma vida vitoriosa na sua personalidade, deixando ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? É uma luta, queridos, eu não venci tudo isso ainda não. Eu não sou mas eu quero vencer a cada dia. Como o Senhor já me deu vitórias, de não machucar minha esposa, de não machucar minhas filhas. 2 filhas fora, agora à tardezinha fizemos, não deu na hora do almoço, fizemos videoconferência, né, e elas lá, então a gente celebrando com a Glaucia, mamãe. Que presente, queridos.
O Espírito Santo vai controlando. Então eu estou pondo aqui como modelo de quem ainda está na luta, mas eu quero contar das vitórias do Senhor na minha personalidade. E o caráter? Eu acho que a psicologia está certa quando ela fala que um dos componentes da personalidade é o caráter. Na tendência da psicologia, o caráter é aquilo que é formado, né? Temperamento não, ele pode ser influenciado até certo ponto, mas você já nasce, tem a ver com sangue, tem a ver com biológico. Agora, a questão do caráter é aquilo que é formado, é a sua casa, é a sociedade, é a escola, é a avó, é o vô, é o tio, é a mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, eu concordo com essa interpretação totalmente da psicologia, que caráter é formado, e a igreja, a teologia reformada, a Bíblia, a postura nossa, nós precisamos ter uma postura de educar, de ensinar, de trabalhar o caráter do nosso filho. Ou seja, nossos filhos, eles estão se tornando naquilo que nós estamos, pelo Espírito Santo, trazendo a eles. A sociologia vai dizer o ambiente, a antropologia vai dizer também todo o contexto antropológico, ambiental do ser humano. Aí nós reformados discordamos? Não, não discordamos. Por isso temos escola dominical para as crianças, por isso temos ensino da palavra para as crianças, por isso temos moralidade para as crianças, a família, o cuidado com o ser humano. E nós precisamos que nesses dias em que a família está sendo destruída, a responsabilidade da igreja é muito grave. Precisamos ter uma casa cheia do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo, controlados não pela última moda de destruição da família, mas por uma família que tem caráter. Caráter é aquilo que é o valor, não é? Qual o valor? Qual a ética? Qual a moralidade? Qual o valor que damos à vida? O presente que Deus nos deu. Vamos ficar de pé para orar. Enchei-vos do Espírito. Melhor tradução, deixem ser cheios do Espírito Santo. Deixem ser cheios do Espírito Santo. Porque Ele quer te dar uma vida vitoriosa. Num sentido, já somos mais que vencedores na nossa vida eterna, nosso perdão, nosso amor do Senhor na nossa vida. Agora, em como você lida na sua personalidade, seu temperamento, caráter, dinheiro, relacionamentos, trânsito, dia a dia, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, uma pessoa controlada por Deus nas finanças, nas batalhas. E aí, queridos, vamos orar. Quais são as suas atitudes? O Senhor tem te chamado a uma vida, então, não vos embriagueis com vinho, mas deixem ser cheios do Espírito. O que você está fazendo que atrapalha o Espírito agir na sua vida? É o orgulho? É a soberba? É a dureza de coração? Os pentecostais, nossos irmãos amados lá, eles dizem que o sinal da vida cheia do Espírito são os dons. E os dons fazem parte da vida do Espírito também, claro. Mas o sinal de uma vida cheia do Espírito é o fruto do Espírito. Guarde isso. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é fidelidade, é mansidão, é longanimidade, é fé e é domínio próprio. Peça ao Espírito Santo para te encher e fazer da sua vida uma vida que dá o fruto do Espírito. Mais amor, mais humildade, mais fé, mais fidelidade, mais paciência, misericórdia, longanimidade. Mais domínio próprio, mais domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Faz-nos cheios de ti, Pai. Controla nossa personalidade, nosso temperamento, nosso caráter, nossas emoções. Enche-nos da tua alegria, Senhor, porque o fruto do Espírito é alegria.
Não a alegria que o álcool, o alcoolismo traz, mas a alegria do Espírito. A fidelidade ao Senhor, a Tua palavra, a fidelidade à nossa família. Longanimidade, paciência com o próximo. Oh Deus, tira a intolerância do meu coração, tira a intolerância, Senhor. Oh Deus, dá-nos domínio próprio. Dá-nos, Deus, fé. O fruto do Espírito é fé. Faz-nos cheios de fé para te amar, andar com o Senhor. Ah, Senhor, esses empresários aqui da igreja têm amanhã um dia tremendo para enfrentar. Que eles enfrentem cheios do Espírito, porque o fruto do Espírito é fé. Conceda-lhes fé. O Senhor te abençoe com fé, minha irmã. O Senhor te abençoe com fé. Fruto do Espírito, fé. Confiança que Deus vai te sustentar, que Deus vai te abençoar. Fidelidade, amor. Deus enche seu coração de amor. Vem, Espírito, Pai. Aqui estamos, Senhor. Nos rendendo, deixem ser cheios do Espírito. Rendam-se. Aqui estamos nos rendendo, Senhor. Controla a nossa vida. Controla a nossa vida. Controla nossas vidas. Abençoa essas mães. Abençoa essas mães queridas, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Por cada atitude que você está tomando, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Por tudo que você vai continuar lutando, que te domina e que você vai dizer não, não, não vos embriagueis com vinho, mas deixem ser cheios do Espírito. Entrega para o Senhor sua vida financeira, entrega para o Senhor sua sexualidade, relacionamentos, temores, entrega temores, ansiedades, entrega desespero, medo de homens. Entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Desconfiança, moralismo também, entrega para Deus. Farisaísmo, religião, entrega para Deus. Vida cheia do Espírito, não é moralismo, nem legalismo, nem fundamentalismo. Fundamento sim da fé, da palavra, da vida com Deus. Aleluia, Senhor. Nos entregamos de coração, Senhor. Amém. Amém.